construíram a Lava Jato? Quais foram os punhais que eles colocaram nas costas da Lava Jato? Assim, as leis, os trâmites. O que fudeu? Monarca, Foi um muita grande coisa. pacto nacional que eles fizeram. Rapaz, grande pacto nacional foi, né, o Jucá falava, né, vamos fazer o pacto nacional com o Supremo, com tudo. Eu vejo várias decisões que foram adotadas nos vários poderes que foram retrocessos e que minaram a nossa capacidade de combater a corrupção e que minam os resultados dos processos das investigações até hoje. Então, quando a gente olha para 2019 começou em março com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou uma regra. Então imagina que você está lá no jogo de futebol e chega no final do jogo, tá lá, vamos dizer, tá 3-1 pro Palmeiras. O Palmeiras fez 3 gols de pênalti. Não, qualquer um menos o Palmeiras. Eu não vou falar esse assunto, tá sensível esse assunto hoje. Esse assunto tá perigoso hoje. A ferida tá aberta. Tá aberta. Mas vamos lá fazer então o cenário lá, que tá 3-1, tá? E aí chega no final do jogo, vamos supor que os 3 gols do Palmeiras foram 3 gols de pênalti. E aí chega no final, o juiz, logo antes de apitar, ele fala, olha, vamos mudar a regra agora, falta dentro da área não é mais pênalti, muda o placar, 0 pro Palmeiras, 1-0 pro Flamengo, declara o vencedor o Flamengo. Cara, não faz sentido nenhum você mudar uma regra e você aplicar para trás, mudando o que aconteceu no passado. E o que o Supremo fez em março de 2019? Ele mudou uma regra que existia, que era a regra de que quando existia um crime de corrupção e parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral, ou seja, existia um crime de caixa 2 eleitoral, da justiça eleitoral, e parte do dinheiro ia para o bolso do envolvido, que era o dinheiro da corrupção, que ia para o bolso do cara. Então, quando a corrupção gerava dinheiro que ia para o bolso e gerava dinheiro que ia para a campanha, o entendimento pacífico era de que isso tramitava na Justiça Federal. O STJ tinha esse entendimento pacífico. E aí, em 2018 para 2019, o Supremo começa a debater isso e no começo, em março, muda a regra. Fala, não, agora a competência, quando existem esses 2 crimes, é da Justiça Eleitoral. E aplica isso não só para os novos casos, aplica isso para trás. E aí derruba vários casos nossos que seguiram a regra do jogo. Isso é um absurdo. Primeiro que a decisão é péssima porque a Justiça Eleitoral não tem expertise em investigar e processar a corrupção. Isso acaba quase anistiando grande parte dos casos de corrupção. Veja que a Justiça Eleitoral tem um grande rodízio de juízes e promotores porque ela não tem quadros próprios. Não tem que você fazer uma lava-jato 6, 7 anos da Justiça Eleitoral. Ela não tem especialidade nisso. É um crime muito complexo, difícil de ser investigado, apurado, processado. Então precisa de uma expertise própria nesse assunto para você trabalhar com isso. A Justiça Eleitoral não tem. Então é muito ruim para os novos casos. Mas pior, se você vai mudar a regra, você tem que aplicar disso da agora para o futuro. Senão você destrói todo o trabalho feito. E destruiu. Anulou o caso Passadina, em que o Tribunal de Contas apontou o superfaturamento de 700 milhões de dólares. Anulou o mensalão mineiro, que é um caso que não era Lava Jato, que é um caso de 97 e 98 ligado aos tucanos. Anulou um caso da Paraíba, Operação Calvário, ligado a um governo do PT. Anulou Operação Integração, ligado ao PSDB do Paraná, em que parte do dinheiro desviado dos pedágios foi para campanhas eleitorais. E anulou o caso Eduardo Cunha. E vai anular outros casos. Por quê? Porque se você voltar lá em Paulo Roberto Costa já falava, parte do dinheiro era para investir na campanha, parte ia para o bolso dos envolvidos. Você olha lá Pedro Barus, com o gerente da Petrobras, ele tinha 100 milhões de dólares em contas no exterior. O STF já sabia disso, mas não ligava até ser politicamente interessante que eles ligassem. Eu tô falando isso, não é você. Excelente, Mário. Excelente. Ótimo. A minha percepção, não tenho certeza disso. Alguns têm mais liberdade de expressão, outros menos. Né? Isso aí, né? Então, se mudou a regra e aplicou para trás. Ainda que a gente seguisse a nova regra para refazer tudo, quem garante que daqui a 5 anos não vão mudar a regra de novo? A gente vive num sistema que tende a anular tudo. Então isso foi o começo, em março de 2019. Depois, em junho e julho de 2019, o ministro Toffoli larga uma decisão suspendendo todos os casos de lavagem de dinheiro do país. Mais de 900 investigações, mas eu acho que a conta foi modesta. É muito mais do que isso. Foram suspensas por quase 6 meses, correndo prescrição. Ou seja, quando uma investigação demora muito, ela é derrubada porque demorou muito, simplesmente. E suspendeu por 6 meses, num caso envolvendo o filho do presidente. Aí, em outubro... Qual que é a justificativa de fazer algo nesse sentido assim? Eles não precisam, eles são STF, eles são reis, porra. Mas é que, o rei não precisa justificar o que ele faz, ele só faz, ele é dono do poder. Igor, para ser bem assim, realista, direito não é matemática. Você sempre pode ter posições para 2 sentidos diferentes sobre uma coisa. E qual é o problema? O problema é que o nosso sistema, o fato de existir duas posições, faz com que a gente perca sempre. Por que isso? Porque o cara vai questionar qualquer caso criminal, qualquer investigação e qualquer processo em 3 instâncias. Nós somos o único lugar do mundo com 4 instâncias de julgamento. O único lugar do mundo. E, cada vez que o réu ganha, não tem recurso para o Ministério Público. Sempre que ele ganha no habeas corpus em qualquer tribunal,
não tem recurso. Então faz a conta matemática. Digamos que tem uma posição em que seja 50% de chance de cada um pensar de um jeito. Com certeza vocês discutem vários assuntos com várias pessoas aqui e várias vezes surgem discordâncias. E é razoável discordar. Então é razoável que os tribunais discordem. Em vários casos, essa discordância seja de, sei lá, 50%. E aí você tem, então, 1/2 de chance de ganhar no primeiro tribunal, no tribunal de apelação. Aí você tem outro 1/2 de chance de ganhar no STJ e mais 1/2 de chance de ganhar no STF. Só que lembre que se você perder em qualquer lugar, Ministério Público, sociedade, perde de uma vez. Porque você não tem recurso. Se o réu perder, ele recorre para o tribunal seguinte. Para você ganhar, você tem que ter, então, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, uma questão de probabilidade. Então, você tem 1/8 de chance de ganhar. Ou seja, sempre que você tem uma questão em que os votos são divididos, as opiniões são divididas em 50% e 50%, a chance do Ministério Público ganhar o caso é de 10%. E o problema é que não tem uma questão controversa no processo. Tem várias questões controversas no processo. É só ter um bom advogado para levantar 5, 6, 7 questões controversas. Aí você faz a matemática. Qual é a chance de ganhar na primeira questão? 10%, 1/10. Qual é a chance de ganhar na segunda questão? 10%, 1/10. Qual é a chance de ganhar nas duas? Cara, praticamente nada. 1/10 vezes 1/10, 1/100. 1% de chance do Ministério Público ganhar. Então os casos são triturados. Essa é a nossa realidade. Nosso sistema é feito para não funcionar. Se a gente não mudar isso, a gente não vai acabar com a impunidade e não vai acabar com o problema da grande corrupção política brasileira. E aí, depois dessa decisão de outubro, depois dessa decisão do COAF, em que, com base numa discordância, o Toffoli ficou vencido, ele suspendeu isso por 6 meses, ele disse, não, o Ministério Público, o COAF não pode acessar informações fiscais, bancárias e mandar para o Ministério Público. Esse foi o argumento dele, tá? Contra toda a história de decisões de todos os tribunais, e ele ficou absolutamente vencido no Supremo Tribunal Federal. Tomou uma decisão totalmente fora da curva, tá? E aí você pode especular as razões, mas eu não vou especular aqui, vou deixar para o Monark, tá? E aí, em outubro, você tem uma outra decisão em que o Supremo cria outra regra e aplica para trás. E aí ele cria uma regra dizendo o réu delatado tem direito de falar depois do réu delator. O Supremo pode criar uma nova regra dessa? Pode. Mas, de novo, aplica para frente. Mas por que ele tá criando? Essa é a questão, né? Na minha opinião, assim. Por que ele tá criando esse monte de regra do nada? Claramente... Pra aplicar pra trás, pra fuder com os processos. Exatamente. O STF, na minha visão, ele age como um órgão em prol da corrupção. Tá ligado? Pode não ser a intenção deles, mas o resultado é esse. Agora, eu duvido qual é a intenção deles. Eu sou cético, eu não acho que eles são bonzinhos. Essa é a intenção que eu acho que eles têm, entendeu? Monark, esse é o ponto que você colocou. Qual o efeito dessas decisões sobre investigações e processos? E com certeza atrapalham o combate à corrupção. Mas não parou aí. Criou uma nova regra dizendo isso, aplicou para trás. Isso anulou vários casos, anulou o caso Bendini, um caso de condenação, anulou uma ação de improbidade contra uma empresa que estava pedindo coisa de 380 milhões de reais, você já tinha uma condenação a pagar, restituir para os cofres públicos 380 milhões de reais, e anulou um outro caso agora que eu não lembro exatamente o nome de quem que era o réu, mas anulou 3 casos criminais e pode anular outros, porque essa regra não existia. Não só não existia no Brasil, mas não existia em nenhum lugar do mundo, não tinha como a gente adivinhar que essa regra ia ser criada. E até o Supremo pode criar novas regras, mas a gente fere uma segurança jurídica básica. Você criar regra e aplicar para trás. Acaba com a nossa possibilidade de ter um resultado positivo para a sociedade. Mas como se não bastasse isso, em novembro de 2019, o Supremo veio e decidiu que não podia mais prender depois do julgamento da segunda instância, depois da condenação. Só pode prender depois do julgamento nas 4 instâncias e infindáveis recursos. Gente, sendo que era o próprio o próprio Supremo que tinha decidido anteriormente que era pra parar de desconsiderar, porque era antigamente assim. E ele mesmo tinha decidido que era pra parar. Aí, caralho, eu preciso que o cara volte pro jogo político aí, hein? Lula tá preso, precisava dele, porra, porque, mano, se o Lula continuar preso, o Bolsonaro vai perder. E aí, se o Bolsonaro perder, fudeu, a gente vai perder. Pode ser um cara que a gente não controle ali de novo, entendeu? Não vamos conhecer isso, a gente tem o Bolsonaro na nossa mão. O Lula, é claro, nosso amigo. Porra, vamos fazer isso, a gente só ganha. Porque sabe qual que é o problema? Eu acho que é muito difícil. O STF, tipo, eu não sei, mas não me parece uma organização que tenha um passado ilibado, tá ligado? Eu acho que esse é o medo deles, entendeu? Se alguém como você começa a ganhar muito poder dentro das instituições, começa a realmente querer combater a corrupção, aonde isso vai parar? Onde a minha opinião, eu acho que 90% das pessoas que estão hoje envolvidas no sistema têm o cu preso de alguma forma. E aí, como que você, controlando o sistema, vai deixar que um câncer, que é o combate contra a corrupção, aumente e mate o teu sistema maravilhoso de mamata infinita?